Seja bem-vindo à atmosfera de milagres. Seja bem-vindo à atmosfera de curas e maravilhas. Nós vamos orar em línguas, no Espírito. Enquanto você ouve e acompanha esta oração, você vai receber um grande milagre da parte do Senhor. Algo grande virá para você. Algo grande vai se manifestar na tua vida. Porque Deus se manifesta em lugares de oração e de adoração. Oh, Sabaradi Heavenast, Leija Tamas Kevenemante Kabaridosta, Leijante Kebelina Oncra de la Maste, Kratolina Manto, Kratolina Baradele, Suriatos Kebeli Inglo Tolomando, Eriata Fredigla Anglo Telecato, Eimante Veridi Okro Prahate, Kida Bado, Sane Miafnahati Kizo, Sute Fralundeli Akamas de Delicatia, Ernako Frahanamast, Leja Diabato, Leja Diabara Diahada del Paranuska, Hata Kiveria Hata Kiveria Handalina Mongre del Clota. Sacrolude, leja paradus elementa, leida ada dira okiviria hatmenta, taleida baranta, milagres aconteçam, Pai. Tata barada, tata kivaria, eredeberia, leisa frata paranosa, nessa atmosfera de milagres, nessa atmosfera, algo grande acontece, Senhor. Leisha frata prana maso, igabante que verina ancahada, lija acrodoste, elenino sanamanto que veriha. Ia costana, oriru sedaba, oriro vi enevantaka, ovahate que veria tosha talaba, icaparia ada varia deliato, eridamenta paradiate que veriate, licopredia ata caparia digarado, lidra adra dila odo, ligra dogra dila paradia, engradus que paradila ado, lidra monde kiriribo satakra, lerebo sataye, lerebo sataye. Ikapayada ata kivaria erenino onteleveria, aquilo que era impossível em nós que pelina talabaria takradia ainda pranos taita, elevrederia talamonda, rabanisco telementa, aclaija fraita, claida antalamando craita, paranusa paradele, caranuska paraná, lesonze claita, manta cabaya, igradesque delemanto, claita paraniso acradolia mandigla, Claudia parta nadia, elesonze claita mascade, liramonda paradia, elequizo, parina care. Oh, Pai, nessa atmosfera de milagres, estás aqui. Estás aqui, Jesus. Estás aqui para curar, libertar, abençoar e transformar vidas. Estás aqui, Senhor. You are here, Lord Jesus. Estás aqui. Quando o Senhor está em um lugar, aí a cura, aí a liberdade. É por isso que a Bíblia diz que e aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. A palavra liberdade significa totalidade da presença de Deus, que resulta na liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade profissional. Porque quando Deus está, a liberdade significa ausência de demônios. A presença de Deus é a ausência de demônios, é a ausência de maldições, é a ausência de macumba. Quando Ele está, o mal não prevalece. Aonde Deus está, o mal não prevalece. Esta é a atmosfera de milagres. Jesus está aqui. Rabadu Sateka Ibanu Mahandele Copre
Uriato que verida bahate. Leija namanto. Leija kabaradia hada, eiga baradia sante que belina ada, rabanuske dele claija afratecla dila manto, elemindo rabasanda la baradia ada, ratakia parada, eradizo barada, elemento paradia, elenizo baradia, claita parana, manta claija fratelina manto kivrahado, ibardos que lena manto, eliati avraita paradia, telianto Geberia anta claida paradele, oh shante clay, mino sanne me viante geberina ado, gelate ikla atla maunske enementa cladia doske inavate, irnamante claija tileni monde, rimindio, rinamandiro, crudiglo bre eglo, lido crate mendrina ondrindran mondrina. Mandrendi lidi odiaba, sudia gadiada, redenemento ideyaga, lagadaba yadi iredo, kiramanto, na yanamanto, deledio, ikalaba, inamanto, yagale, chateau, yagalo separana, libra tike verida ato, leja calabrania talavida, incaprida, Lodia parina ante, claita peria ate verina ado, leicro otto clabridia tebre, rodia patelina ancla telina maske, miroti che veria de, parino ongra delekida, ramanto che verina ma, toze caparina, leja praniante cla. Oh, you are here, Lord. Estás aqui, Senhor. Estás aqui para trazer milagres. Essa é a atmosfera de milagres. Gloria Masco de la Acraita. Zanana mondria tia vadigo. Igadaye dede. Yada de rado samanta ikaluje taliga palido karuze palido karudi palido karida manto igla disco karina manto karido stelema croche de ka ikaparada rodiga barade engrastelina manto Sante che velina a sali caprani atakavarida a ler di basco delle claita paradia ada ramanto na claija fratellina masco i gabardisco del gabrano anta ica paradia ertenai traito prina antratico claita frano plaida baraduska claida frano atakira paradia lerosteina manto fratelico opra aclaita ninos kevren het leros deina masco dele brano radabayan dele requisto fratelina manto acratelina masco dele dia parodo parana parina erana masco dele glaiska frane de libarondo sana mandele de rabaya sanda la cratelina manto gidavate carodia paranai eneviria to claisa fratelina masque ibraloske dele plaida ancateladia marondo gabadeskeina anka variade Saleika baradila ila cronia paranizo erde de fratelke freni miro berna divina anta claide frane ke berede ge igarda branda skadala parina anta lege berosco dele praida garada parida ada barada calabraina parada doske el de brana parada paranina noske parada barana mantele prenas kadila de igabarda gaska del gabrana mandala paramana likodo kalita pelina le copri ivri iglodoske mante berina anco televrido elemento berede radizo barana lakizo beredia e cresteina paranuze iavate kilebero rabino baranino skeveleneme céus se abram, que os céus se abram. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu me movo debaixo dos céus abertos. Eu ando debaixo dos céus abertos.
os céus abertos e a glória do Senhor descendo sobre nós, descendo sobre nós. Vejo os céus abertos e a glória do Senhor descendo sobre nós, Carabaiá, descendo sobre nós. Eu vejo uma escada apoiada na terra, anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Eles sobem, eles descem, os anjos do Senhor. Vejo os céus abertos e a glória do Senhor descendo sobre nós, descendo sobre nós. Eu vejo uma escada calita para nos que engloplaina frate clodi marundi vihenevet suriete fratelli caparadaste manto clohate veridihet orida basoto imparadia ito sapa tulivine vihent kataria krolibruna hana magaste rebleke nevraka na musta evradisco baradi keveridaha rodiga bante kebelina anta baradia radabayada eratoje iparaninoste mantakabayade uriapate kalino shate agado rodina manto shana lekrodia parina adizoze velede adizoze tuzileme adive tuzileme kuria pate kivarado. Vejo os céus abertos e a glória do Senhor descendo sobre nós, descendo sobre nós. Leja parada, leja cabarada, leja barado, iada vade, iada dizo, likayana, keveneme, rabana. Eu vejo uma escada apoiada na terra, com anjos subindo e descendo. Enquanto eles descem, levam os teus problemas. Enquanto eles descem, levam o que te deixa mal. Enquanto eles descem, levam toda enfermidade e sobem para o céu para solucionar. Eles estão aqui. Milagres vão acontecer nessa atmosfera. Enquanto você está parando, enquanto você ouve, eles estão a operar, anjos estão a operar, nessa atmosfera celestial, atmosfera divina. Leja barana mantevelene peria, ibranuske deleperina parado, errada baie, parida anteclaita. Não importa onde você estiver, não importa aonde você estiver, Deus é Espírito, receba teu milagre, receba agora, não importa a hora em que você ouvir este momento, a hora em que você ouvir este poder, esta glória, enquanto você está a se encher, não importa a hora, não importa o minuto, não importa onde estiver, a graça de Deus está aqui, ela está a vir para você. Enquanto você ouve, Deus entra pelos seus ouvidos, Ele entra no teu corpo, Ele entra na sua vida, na tua casa, Ele destrói o mal, cancela o mal, em nome de Jesus. Todo mal é repreendido, é destruído, é amarrado, em nome de Jesus. Tudo biriva na mão, tudo verevene canast, ropa teke velede. Iraba sandala da hot, lira kashata barada,
iragabaso telepra, manda labarado sa telecrede, lida basanda labarabo sa talakida ha, lega de breke de mando rabaya daha, ikro bratele kafratele dia ada, Salabayada varada bayada lebreke de vere de bele de vide vatos parako te preke de lei kuramasko dele kata kuramasko dele pranhata iramasko dele kida bahate Sorapate iratakida lekrata brada lira barado sane kebelina a ikanunske mante klaida frateli marundo gabasondo lira parte klida barada ele cross delina masko dile iklamondo lia akra dole kida manta la baraba sanda la barada erada baya erada deizo rabana sonde rabana nanusana rabana nusale rabana na sana ikatalaro rabanuske delle praida igabarda disco fratellina manto lero steina paradiante kleide ive henevate iramanto nai kaladia ikaparadia diada oh salabaya dia harado enga paradia, atmosfera divina, oh, divine atmosphere, leisure oplin amplakida, engra nusteina paladigo ongra delle astadilo, ecropleido opla idele grida mala ingra la costa le grida ogra bre, leria crodilia pranelina angla de clariado, miron delle brina ongraita, maro steina beria Takreita, miro de kiva halano, marondo kibaria sante kledigo, mendo sanama, eklaija talamaske, eliate keveriado, leizo frate klida manto, englaida paradia, sani verite keveline mesekatos, irabarada basata ya barada, irada basotele pren hedevast, suride veni vinavad had hono, Clyde Frenocost, Carodo Parada, Erada Basata, Erada Basonde Lede Kevehet, Lubrianta Capaladia Adam, Saka Fraticlay, Iradosa Parada, Iradosa Talaba, Iradosa Parada, Iradosa Parada, Ragada Bayada. Sofrana taladia igabarda disco delle blaina anto sei tapara nunze ele blaina delle kida ligro doska baradina anda Shaka bayada yada, eronda barada bayada, erondo la barada diado, kita parananaskedia, carozo, perede que le bracada parada, ikrosta pranamanto, ele disco van hat, todo plano contrário na vida deste homem. Da vida desta mulher, na vida deste homem, cai agora, lejador, Pai, portas se abram, assim como o Senhor mostrou na visão. Pai, manifesta a graça, Pai, manifesta o poder, escuta, Shanico Palina, Engo telebra lega da barada indelene mando rabanuske dele klada sarikoto ikaparda kita brada de klada frada dia ada engondelina mando sata lagada liga da barada gada liga da gadara kadade liga da baradia da shakapa inondele brana sateya parana parosco delle pratichia dia emparadia do elegrata calaprada ezazazazadaba de bro talaporia taprakida ingonde praita inkata teleprada shaleita. Obrigado, Senhor. Shonamanto Sodea Barana Carida Basoto Erabanus Cadelede. O apóstolo Paulo disse uma coisa interessante em 1 Coríntios 14, versículo 5. E eu quero que vós faleis em línguas estranhas. E eu quero que vós faleis em línguas
estranhas. O apóstolo Paulo está a dizer que manifestou uma vontade, um desejo que a igreja toda orasse em línguas. Porque o apóstolo Paulo sabia que a oração em línguas nos conecta diretamente com Deus. É uma linguagem entre o filho e o pai. É uma linguagem entre o filho e o reino do seu pai. A oração em línguas é respondida com mais rapidez em relação à oração com entendimento. A oração em línguas não passa pela mente. É uma linguagem do Espírito que sai do Espírito diretamente para o coração de Deus. Você precisa compreender que a oração em línguas é a oração perfeita. É a oração que toca o coração de Deus. É a oração com mais rapidez no mundo do Espírito. Ela recarrega nosso espírito. Ela aviva nosso espírito. Quando você não tem forças, não tem vontade para fazer nada, começa a orar em línguas. Katosa parada, ikosante flahate, lerosteina paradia, engrano parana. Quando você precisar do milagre, pray in tongues, ore em línguas. A oração em línguas nos conecta com mais rapidez ao nosso milagre, nos conecta com mais rapidez ao nosso Deus. Ela cria uma atmosfera divina com facilidade da operação divina na nossa vida. A oração em línguas, ela está num nível elevado. Por exemplo, com a nossa mente, que já pensamos muita coisa maligna, pensamentos impuros, pensamentos de maldade, a nossa oração automaticamente não é pura, porque ela passa de uma mente suja, uma mente que já pensou, já passaram muitas coisas. Mas quando nós oramos em línguas, a oração Kalino, Paradia, Kalahuste Frahata, ela passa diretamente, ela brota, é uma oração que brota do Espírito diretamente para Deus, não passa da mente. A mente não forma as palavras. A mente não forma as palavras em línguas. A mente não carrega o vocabulário da oração em línguas. A oração recebeu um upgrade. O povo que ora em línguas, o povo que busca Deus em línguas, acessa o coração de Deus com mais rapidez. Organiza a sua vida com mais rapidez. Escuta, quando algo mal acontecer, não chore, não. Não fique triste, tenha bom ânimo. E começa a orar em línguas. Talika, Rabina, Tozeria, Eremindo, Rakanuja, Parana, Kalado, Rodede, Kobara, Dolos, Ingrate, Klahita, Parana, Kavani, Vehet, Lekrosteina, Paradus, Elemingro, de Locroche, de Plahata, Miro, Prahate, Kiveri, Namunda, Aradizo, Paradia, Klahate, Lazizo, Frahana, Kamaska, Deledo, Maru de Veletei, Liko Prano, Manto Keveria, Barodo Salamante, Kaliko Paranaya, Caruza Kala, Ikapata, estou a ativar anjos, Lika Parade, Ikata, Parato, Kinamazo, Paranino, Leija Kato, Marondo Kiveria, Talega, Enga Paranuza, Yendelera Mongra Talaita, Mangro Deledia, Enoze Parano, Lega Barada, Enkatapre, Rabanu. Rebenebeledo Sante Kevelinaha Rodia Parana Legada Sandale Rebelevente Kebeleneme Igabarada Santa Blaidada Eradaga Sandele Berene Kevia Parano Mando Veredege Igardoske Barga Diska Barana Le Krashteina Mantakida Baranda Idabaya. I feel it, God. I feel the Holy Spirit. I feel the glory of God in this place. A
unção, a presença de Deus, a glória de Deus, a atmosfera que deste lugar está a fluir, está a fluir. Vem para ti agora em nome de Jesus. Vem para ti agora em nome de Jesus. Lega barada, gelebereneme, lumengranuske, taliga, parana, telemondo, kiverene, talamaso, takivahata, leja klapla hate bleke de bloud kapla kovrekedo, ibarda branda la maskondele prana, tata torodo brande, ida brande le brenna mandoli de brenna mandoli de go, i parta klaija parida agro, legrede, clodigolo gludia, eira mongra cradigra braradia kasuri de bra, ledi brado, ligra lovrila glacadia, engradiglo brado fracaduste, marosteina barana, legevere de berenevente clodiglo, maroskelede, pirodia parana, inanoske delicate, encaparanadia. Salabaranta, liga baranta, taliga, cuveria toze, remente berina manto, leca paradoste, leja baradoske. Escuta o que Judas diz. Judas diz, cava nava vene veste, e vos evahana mascom. Escuta o que Judas diz. Judas diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração no Espírito, a oração em línguas, traz edificação, traz uma autoedificação. Quando nós nos encontramos a Claita Parina, para nos que vem anto, quando nós oramos em línguas no Espírito, geramos uma autoedificação. A nossa fé ela cresce, a nossa fé ela avança, a nossa fé ela sai de um nível para outro, recebe um upgrade. A nossa fé recebe um upgrade, uma elevação. Quando não tem fé para algo, pray in tongues, ora em línguas. Porque a oração em línguas traz uma edificação da fé. A palavra edificação significa elevação. Significa elevação. Se você necessita de uma elevação, dedica um tempo de oração em línguas. Dedica alguns dias de oração em línguas. Dedica. Quando você precisar de um milagre, dedica tempo. Dedica tempo para orar em línguas. Faça uma campanha de oração em línguas. Você dirá, Senhor, se eu orar na minha mente, se eu orar com o meu entendimento, Senhor, eu vou pedir aquilo que eu necessito, que não vai edificar a minha fé. Mas quando eu oro em línguas, Senhor, Tu me levas a caminhos de glória. Quando eu oro em línguas, Senhor, Tu me levas a níveis de glória. Tu me dás aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Porque a mente nos leva à oração daquilo que nós queremos. A mente, a oração com entendimento, ela te traz uma lista de pedidos, de enquadramento daquilo que nós queremos. Mas a oração em línguas nos enquadra naquilo que nós precisamos.
nos enquadra naquilo que nós necessitamos, nos enquadra naquilo que devemos ter, nos leva ao nível de prioridades. Ela começa a nos conduzir nas prioridades do Espírito. Veja Jesus. Jesus, quando esteve lá a orar, ele dizia assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. A oração de Jesus se baseava na sua mente, porque ele pensou: o cálice que eu vou tomar é muito doloroso. O cálice que eu vou tomar é muito doloroso. Pai, se possível, afasta de mim. Só que Jesus, enquanto ora assim, ele é introduzido numa atmosfera de oração no Espírito. Alguém vai dizer: mas apóstolo, o que é orar no Espírito? Nós oramos no Espírito de duas maneiras. Primeira, orando na vontade de Deus. Quando nós oramos na vontade de Deus, nós oramos no Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Porém, quando a palavra porém significa divisão das orações. A palavra porém vem dividir as orações. A oração de Jesus baseada na alma e a oração de Jesus baseada no Espírito. A palavra porém dividiu e nos mostra que Jesus entrou no nível de dizer: porém seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que Jesus fosse crucificado e passasse pelo vale. Mas a alma de Jesus quis fazer ele não passar pelo vale. Mas a oração, quando ele continuava a orar, entrou na dimensão de oração no Espírito e disse: seja feita a tua vontade. E a segunda forma de orar no Espírito, que também de uma forma inconsciente ou consciente, depende, baseia-se na primeira forma, que é orar na vontade de Deus. A oração em línguas, ela não foge da vontade de Deus. Começamos, por exemplo, Jesus começou fora da vontade de Deus e terminou na vontade de Deus. Mas quando nós oramos em línguas, começamos na vontade de Deus e terminamos na vontade de Deus. De modo que quando oramos em línguas, leia para dia after dia. Quando nós oramos assim, quando chega um tempo onde começamos a orar com entendimento, a nossa oração já não pode mais ser oração baseada na mente, porque já recarregamos o nosso espírito, já nos enquadramos na presença, já nos enquadramos na vontade de Deus. É por isso que apóstolo Paulo disse, disse: o que farei? Orarei no Espírito e orarei com entendimento. Ou melhor, orarei mesmo sem entendimento primeiro, que é em línguas. Depois orarei com entendimento. Para dizer que a base da oração devia ser em línguas. A base da oração é orar na vontade de Deus. Leis da pante velenemas do fredahado. Leiro ongra telamando lira acra di castina. Gelongre englamonde lira acra telamando lira heft. Suri di vehen venastavia. Toligo parado englahate. Leija ta frate crodiga pahato. Erodie fraita Paraná. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por este momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Escuta. Lembra o que Judas disse? Ele disse: deixa vermos uma outra versão.
Deixa vermos numa outra versão. Kavanavanu venevet, suride vene veramust, rodi kapara nauja, ererebocha. Ele diz assim, porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Está vendo aqui? Orem guiados pelo Espírito Santo. Até a oração, ela precisa ser guiada. Por que o Espírito Santo nos guia na oração? Porque não sabemos orar como convém. Lembra que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Não sabendo orar como convém, precisamos de um guia que conheça os caminhos de uma oração que convém. E Jesus diz: eis que enviarei um ajudador, um auxiliador. O Espírito Santo é o ajudador para as coisas que convém. Quando temos o Espírito Santo, nunca faremos o que não convém. Sempre faremos o que convém, porque fomos guiados pelo Espírito Santo. Fomos guiados pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que ele é o nosso ajudador. Ele não se limita nas coisas do céu, até as coisas da terra. Ele pode nos guiar. O Espírito Santo é a pessoa muito importante na tua vida. Tarudi Mosca. Judas está a dizer: orem guiados pelo Espírito Santo. Orem guiados pelo Espírito Santo. Quando nós oramos guiados pelo Espírito Santo, a nossa oração é perfeita. Pai, se possível, afaste de mim este cálice. É quando o Espírito Santo ajuda Jesus. Porém, seja feita a tua vontade. O Espírito Santo viu que não, Jesus está para fazer uma oração que eu não concordo com ela, porque este não é o plano. Deixa-o ajudar. O Espírito Santo ajudou Jesus. Foi quando ele despertou, não, porém seja feita a tua vontade. Por outras palavras, Jesus disse: Espírito Santo, o cálice que eu vou tomar, vou beber, o céu é quem preparou. Se o céu preparou este cálice, eu tenho que beber, porque o céu sabe o que é melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Carabachataya. Oh, taliga, talabasada. Oh, Deus tem o melhor para mim. Caraduça, a canina, leroste. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Declara comigo, diga: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Declara. Deus tem o melhor para mim. O céu tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. O céu tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. O céu tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. O céu tem o melhor para mim. Rakato, Ibarana, Jaliata, Zeleberiada, Enevre Keneveriato, Engrante Elemente Keberina Ada. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para Moçambique. Deus tem o melhor para o Brasil. Deus tem o melhor para Angola. Deus tem o melhor para Portugal. Deus tem o melhor para a África. Deus tem o melhor para a Europa. Deus tem o melhor para a América. Deus tem o melhor para a Ásia. Deus tem o melhor para o mundo. Deus tem o melhor para nós. Que verioticato pra que verioto que vai na masto. Jeclodianta Paraná, Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para mim.
Jesus deu o melhor para mim. Deu o melhor para mim. La capaiata, la cause fradaria, erodita pranda la ongra teleba, rote freclata pra eteble eblede bledia, ingadoske delga masca, enonske paradia ada, lejo fratalino, anco prena antelaita, zenenamento, leja croto, iglaida acradia, luribaunda cadaradia, leramonda cabaradia, rabanuske delede, anto palanunze, el gabranos cadaparadia, manto Claudia Santelina, Zeleika Baradila, Ozeria Paranino, Anta Claita, Ezedila A, Sivente, Curianto, Parina Ante Cleito, Parada, Ronino Claudina, Marundo Shalidia, Engradina Claata, Cladisco Baradia, Marundo Telede, Lecramanto Pelenino, Sangre Deledo, Engralide Oscaladiga, Ajade, Tali Mahate, Cruni Vehen Vanaste, El Dabrano, Salico Parana, Noze Clodefrene, Talico Aparanane, Nenosteina Andalahika, Cratili, Parido, Talamando, Ele Crista Parante, Claita Barado, Leja Clable, Eble de Blesco, Pardino, Antelakita Paradia, Elezonske, Paranunske, Aladiga, Parono, Mantai Claita, Le Rabasandalia, Le Rabagasondele, Le Rabayanda Labaya, Askeita Frane, Nino Skelda Blano, Manto Claida Fraita, Elemindo Baro, Zaliate Keveria, Larosteina Claita, Emento Cahato Frilo Manglude, Leizo Covrene Mendele, Oskeina Manto Paradia, Elequiate Veredia, Eleverosco Paradia, Taliga Coveria Manto Queberida Ada. Oh, escuta, eu gosto muito de Judas 1:20. Veja o que ele diz numa outra versão. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Existem coisas que nós não podemos ter. Existem níveis espirituais que nós não podemos acessar enquanto não termos uma vida constante de oração em línguas. Existem coisas que a nossa mente não sabe dizer, não consegue dizer. É por isso que a Bíblia diz que e o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabia você que na oração você é fraco? Não é o fato de você orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. A fraqueza na oração não está em pouco tempo. A fortaleza na oração não está em orar muito tempo. Eu vou te explicar. Homem fraco na oração não é aquele que ora pouco, é aquele que não consegue dizer o que devia dizer na oração. É considerado homem fraco na oração. Mas quando a fraqueza se manifesta na oração, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. É por isso que quem ora no Espírito Santo
não é fraco na oração. Ainda que ore 30 minutos, 1 hora, não é fraco na oração. Ele é forte porque ele foi guiado pelo Espírito Santo e as palavras que ele tirou lhe tornam forte no Espírito, forte na oração, porque ele falou que devia falar, porque ele falou algo que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque ele não pediu necessidades da alma, necessidades do corpo, mas ele foi guiado pelo Espírito para dizer aquilo que Deus quis ou queria que ele dissesse. Então é um homem considerado forte no Espírito, na oração. Quando nós oramos guiados pelo Espírito Santo, quando nós oramos guiados pelo Espírito Santo, nós oramos de forma perfeita. A nossa oração torna-se agradável a Deus. Torna-se agradável a Deus. Lembra? Eu quero te explicar algo. Lembra que Deus consegue ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Ele consegue ouvir. A Bíblia diz que Abraão expulsou Agar e Ismael. Agar era a serva da Sara. Era serva da Sara. Naquele âmbito da Sara não conseguir conceber, e a Sara disponibilizou a sua serva Abraão para que lhe desse um descendente. Lembra? A Bíblia diz que depois de eles saírem, na caminhada sentiram muita sede. Quando eles sentem sede, o filho da Agar, Ismael, começa a chorar. Estava com sede. Então Agar disse: não, eu não posso ver meu filho a morrer de sede. Enquanto o menino chorava por causa das necessidades da alma, o clamor do menino foi ouvido no céu. E Deus disse a Agar: eu ouvi o clamor do menino. Significa que Deus ouve o nosso clamor e responde. Deus disse para Agar: olha e veja uma fonte de água. E ela olhou e viu fonte de água. E quando ela olhou e viu a fonte de água, bebeu da fonte. Mas em resposta ao clamor do filho, que é o choro. Quando nós oramos no Espírito, a resposta vem com rapidez. Porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. Aleluia. Deus tem o melhor para nós. Deus tem algo grande para nós. Isaías disse: se fendesses os céus e descesses, se rasgasses os céus e descesses. Aquela era a vontade daquele homem ou daquele profeta. Mas algo aconteceu lá. Algo aconteceu. Aquilo que era desejo do profeta, para nós hoje é uma realidade. Nós andamos debaixo dos céus abertos. Ele fendeu, ele rasgou os céus e desceu em Atos 2. Mas hoje não precisamos somente viver novamente o Atos 2. Precisamos ser alguém que mantém os céus abertos pela oração. Krapiantevate, Kapiria Toveria Mascoteria Paro, Erenino Klahat Vereniska de Hof, Tronina Prakina Mahatla Kermindla, Cortefante la Kilmundia, Prelodia Cuvreenteli Indemento,
Lerstuvia anclahite per invent. Suriete clahate. Claudia stenmi inglahato. Inglosteina parhatia frihida. Aleluia. Glória a Deus. Shalom. Até a próxima. Shalom. Até a próxima. Eu amo vocês. Deus abençoe. Eu sou o apóstolo Daniel. Subscreva-se no canal. Compartilhe essa oração com quem precisa. É uma atmosfera profética de louvor e adoração. Aleluia.